para recordar. Na aula passada, eu falei sobre um pouco das partes do aparelho, né? Que você tem um injetor, que você tem um módulo onde a ionização é feita, depois você tem um módulo onde a separação dos íons ocorre, tá? Eu tinha passado por aqui falando da ionização por impacto de elétrons. Eu só vou repetir porque esse é o método que a gente vai usar o tempo inteiro quando vocês estiverem assistindo os outros vídeos sobre a questão da fragmentação, tá? Os íons entram na câmara, tá? São injetados aqui é alto vácuo, você põe aqui, ele vem para cá. Você tem um feixe de elétrons aqui, tem um filamento, e aqui você tem a direção, tá? Aqui você tem um coletor, né? Uma placa coletor, os elétrons são atraídos aqui, tá? E quando a molécula passa por aqui, acontece isso, um elétron bate, arrancam dois elétrons, o cátion, então, é um pouco menor que a molécula, ela, então, sofre fragmentação. Tá? A sequência de vídeos que vocês têm é sobre fragmentação. Depois eles são acelerados, né? Você tem um sistema aqui que esses íons são acelerados e são separados em função da razão massa-carga. Tá? Falei da questão do potencial de elétrons e falei do porquê, terminei a aula falando do porquê esses aparelhos são ajustados com 70 eletronvolts, sendo que você precisa, poxa, 20 dava e sobrava. Mas eu mencionei aqui, olha, uma pequena variação aqui, olha, pequena flutuação na energia desse feixe de elétrons resultaria numa grande variação nesse parâmetro que é chamado de seção transversal de ionização, e a consequência disso é que você passa a ter espectros diferentes. Na aula passada eu não fiz, mas aqui eu desenho. Aqui eu desenho para vocês qual que seria a consequência, tá, de você de ocorrer uma variação na intensidade aí dessa corrente de elétrons. A consequência seria o seguinte, olha. Deixa eu trocar aqui, botar uma caneta. Você teria, por exemplo, um espectro de massas. Teria aqui um espectro de massas. Aí você vai ter um pico aqui, você vai ter um pico aqui, um pico aqui e um pico aqui, por exemplo. Digamos que você agora tem uma variação. Os picos serão os mesmos. Os picos serão os mesmos, mas a intensidade vai ser diferente, tá? Aí como que a gente compara um espectro com outro? Você compara pela razão massa-carga de cada pico e pela intensidade de cada pico. Então, se você compara esse espectro com esse, ele tem os mesmos picos, mas a intensidade está totalmente diferente, tá? Então, se você usar um feixe de elétrons com menos energia, tá? Ocorre que a fragmentação vai ser diferente. Às vezes, isso eu não falei na aula passada, eu também nunca fiz isso, tá? Porque tem outros métodos. Digamos que você tenha feito esse espectro aqui, tá? E o pico que você quer, o M+, que é o pico mais importante, o M+ ponto que você espera deveria estar aqui, ó. Mas ele não aparece. Ele não aparece. Então, uma das maneiras de você enxergar esse M+, é reduzir a intensidade do feixe. Por quê? Porque daí a molécula vai receber menos, um impacto menor, vai ionizar e não vai fragmentar tanto. Então, é possível nesses aparelhos modernos, eu não sei, mas nos antigos era, tá? Você variar a intensidade do feixe de elétrons e com isso você podia registrar o pico M+, que é o pico mais importante. Por quê? Porque esse pico te dá a massa da molécula. Com a massa da molécula, você consegue deduzir a fórmula molecular.
que é um dos parâmetros. Sem a fórmula molecular, você não deduz a fórmula estrutural, tá? Então, essa é uma observação que eu não fiz na aula passada, mas na prática isso não é feito, não. Digo para vocês, porque eu mesmo, há anos, né, décadas que eu faço espectro de massas, e eu nunca fiz isso. Por quê? Porque existem outras técnicas para você obter o M+, como vocês verão no vídeo que já está postado, né? Desculpa, hoje eu estou com pigarro. Vantagem desse aparelho. Costumo colocar assim, tipo vantagem e desvantagem, né? Mas é para você ter uma referência, tá? E essa história também aqui é muito relativa. Toma com cuidado, porque não é caro, também não é um termo legal, né? Não é caro. Porque o que é caro, né? É claro que é caro. E eu dou conta de comprar com o meu salário? Não dou conta. Se não fosse caro, todo mundo tinha um, né? Eu saía na minha sala e ia ter um lá exposição. Não. Esse negócio não é caro, é porque é em relação aos outros, tá? Então, essa frase nem está muito boa. Tanto é que esses slides não são publicados, né? É porque quando você diz que não é caro, isso aí não quer dizer muita coisa. É em relação aos outros. Dos métodos, dos equipamentos disponíveis, esse é que, de um modo geral, tem um menos custo. Mas é claro, isso tudo vai depender de como que eles estão sendo feitos hoje em dia, tá? Agora, a fragmentação dá muita fragmentação. E essa fragmentação, ela vem sendo estudada exaustivamente desde a década de 60. Então, nós temos todo um conjunto, um conhecimento dessas reações de fragmentação que permite a gente fazer uma interpretação muito boa dos espectros. Então, isso aqui é o que é bom disso, tá? Que os outros não vão ter muita fragmentação, como eu vou mostrar. O padrão de fragmentação é reprodutível e disponível em bibliotecas, desde que você use os 70 electrovolts, tá? Como eu acabei de explicar. Aí, quando você tem na biblioteca, você pode comparar, tá? Eu falei que o aparelho que eu tinha, que eu mostrei para vocês, tinha uma biblioteca de 500 mil espectros, então a chance de você encontrar a substância que você está trabalhando é grande. É claro que 500 mil não é nada comparado com os milhões de substâncias orgânicas que existem, mas você compra bibliotecas específicas, tá? Que eu não comentei também. Por exemplo, você está trabalhando aí, você quer trabalhar com alimentos, está na farmácia, resolve que vai se especializar em alimentos e resolve que se vai se especializar, por exemplo, em contaminação de alimentos. Então, você compra uma biblioteca específica para pesticidas, tá? Não, você resolve que você vai se especializar numa outra área. Você vai ter biblioteca específica de óleos essenciais, por exemplo. Quer trabalhar com fragrâncias, quer mexer com fragrâncias, quer formular perfumes e outras coisas mais com fragrâncias. Você compra uma biblioteca de fragrâncias naturais, tá? Enfim, essa é a vantagem. Desvantagem. Fragmentação do íon molecular. Às vezes, você não detecta o íon molecular, como eu falei. Outra desvantagem, a amostra tem que ser relativamente volátil. Se a molécula for muito grande, biomoléculas, não dá para fazer. Então, o que ocorre é que você não vai ter um aparelho que vai fazer tudo, tá certo? É como na cozinha da gente. Você tem um fogão que faz algumas coisas, tem forno que assa, que cozinha, você tem micro-ondas que faz outras coisas. O micro-ondas não vai grelhar, talvez até tenha, deve ter, não sei. Mas aí já é o micro-ondas misturado com forno, composição, deve ter. Você tem a geladeira, às vezes tem geladeira e tem um freezer separado, mas a geladeira também pode. Então você tem modelos, tá, que fazem mais de uma coisa, como a geladeira que tem um freezer separado, de um modo geral tem, tá? Às vezes o freezer está dentro da geladeira, é só um compartimento, não é separado. Ou às vezes não é suficiente para a sua demanda, você precisa de um freezer separado. Então aqui é a mesma coisa, esses equipamentos, eles têm muitas configurações. O importante é que você entenda que existe um processo de ionização. Esse processo vai resultar em fragmentação e nós vamos aprender a interpretar isso. Nosso negócio é interpretar os dados. Eu mostro para vocês, isso é espectro de um composto, lembra da alfa-santonina, que eu falei logo no início, que foi estudada pelo Canizaro no século XIX, passou 50 anos. Eu ainda, enquanto fazia doutorado, tinha terminado minha tese,
comecei a trabalhar com alfa-santonina. Depois disso, orientei uma tese de doutorado, várias teses de mestrado, só com alfa-santonina, sintetizando substância com atividade anticâncer. Aí descobrimos substâncias potentes contra câncer, tá? E isso aqui é um dos subprodutos da alfa-santonina, numa reação fotoquímica, tá? Que eu mesmo fiz, eu mesmo isolei. Essa substância eu mesmo sintetizei. Me lembro quando que eu fui, pelo grupo que está aqui, ó, eu fiz isso em 1993, num estágio de 2 meses que eu fiz na Inglaterra. Me lembro disso, está anotado no meu caderno, eu tenho todos os dados originais guardados dentro de várias pastas, tá? Agora observa aqui, deixa eu ver se aqui tem alguma coisa, não tem. Essa molécula tem o íon molecular 264, ele aparece aqui, olha, 264. Tem um outro pico aqui, tem outro pico, depois nós vamos ver. O pico base está aqui, muita fragmentação, está aqui. Essa daqui não apresenta o íon molecular, eu não sei qual é a massa dele, tá? Mas definitivamente o íon molecular não está aqui. O íon molecular, nós já falamos, tá? Da regra do N+1, não, acho que não falamos não. Vai aparecer por aqui quando eu for falar do íon molecular, tá? Tá bem explicadinho, bacana lá no vídeo sobre isso, na aula gravada. Se o composto não tem nitrogênio, a massa molar é par, sempre par, tá? Não tem nitrogênio, é par, tá aqui, par, 264. Esse aqui tem que dar uma massa par, aqui não tem nada par, você vê que os picos vão caindo, some, eu não sei quanto que tá, isso aqui é 7, 8, 9, 10, 11, então esse composto tem 11 carbonos, deixa eu ver aqui, ele é C11, H9, 10, 11, 12, 13, 14, H14 e O2. Então, isso aqui vai dar 144, 146 com 32, dá 178. A massa seria 178, se não me engano. Você está vendo que esses picos aqui estão todos do mesmo tamanho? Isso tudo é ruído. Mas o 178 não aparece. Ah, o 178 pode ser este daqui, olha. Ah, até pode ser, mas se o 178 for este daqui, olha. Se o 178 for este daqui, e o que que esse 183 está maior que ele? Percebe? Então, não, isso aí é ruído. Eu não estou vendo o íon molecular. Essa é a desvantagem. Nesse caso, eu não vi o íon molecular. Essa molécula se degrada antes de... Então, eu estou te mostrando aqui o que que eu quero ver o íon molecular. E aqui eu não estou vendo o íon molecular. Ah, mas tá bom. Mas como é que eu sei qual é o íon molecular? Se você está fazendo síntese, você sabe. Ah, mas se eu não faço síntese? Eu tenho uma substância que eu isolei de um fungo, e essa substância desse fungo, ela tem uma propriedade farmacológica que me interessa, e eu não sei qual é a massa dela. Bom, aí você vai ter que investigar com todas as outras técnicas. Mas aqui não dá para ver o íon molecular. E depois tem uma aula só sobre o íon molecular. Agora existe outra técnica que é chamada ionização química. Essa a gente usa muito também, tá? Quando você não vê o íon molecular. A ionização química, você na câmara de ionização, ela é cheia de um gás. Então, o gás é que vai ser ionizado, que tem muito gás, muito mais gás do que a amostra. Então, o gás é ionizado, aí o gás transfere próton, transfere elétrons e ocorre formação de adutos, tá? Quais são os reagentes comumente utilizados como gás? Metano, isobutano, amônia e metanol, tá? Isso na cromatografia faz na espectrometria de massa, tá? Agora, quando você tem um sistema de cromatografia, cromatografia líquida, acoplada com espectrômetro de massas, aí vai ter outros adutos. Aduto é como se fosse... O nome é aduto. Se você tem uma molécula M, se essa molécula se atrai com um íon sódio, então o sódio fica atraído por ela, e onde ela vai, o sódio vai junto, não tem uma ligação química aí, tem uma atração, sim. Isso é chamado de aduto, tá? Essa tabela eu peguei direto do livro, tá? Então ela não está muito clara, mas para mostrar o seguinte, olha.
Eu nem falei do hidrogênio, tá? Hidrogênio nunca usei. Mas quando você usa metano, vai aparecer a química aqui na frente, tá? Fica tranquilo, tá? Quando você tem metano, tá? O que ocorre é o seguinte, o metano vai ionizar, vai formar CH5. Deixa eu escrever isso aqui, tá? Aqui. Depois aparece mais na frente. O metano vai formar CH5+. Como que você liga 5 hidrogênios no carbono? O carbono é tetraédrico? Vocês aprenderam isso. Que o carbono é tetraédrico. Vocês aprenderam. O carbono é tetraédrico. Como é que você liga 5? Ah, você liga 5, mas desde que seja um próton. Então, um desses pares de elétrons vão ser compartilhados com 2 hidrogênios. Tá certo? É claro que isso aqui é um ácido. Isso aqui é um ácido muito forte. Então, esse ácido muito forte vai doar próton para a molécula. Então, daí você vai ter o quê? Quando ela encontrar com a molécula, vai transferir o próton para a molécula. E você vai ter o M mais H. Você não vai ter perda de elétrons, você vai ter formação de espécie positiva, mas porque agora você está dando um próton para ela. Como é que eu vou dar um próton na fase gasosa? Pego metano na fase gasosa, ele é bombardeado, ele perde elétrons numa sequência de reações, forma CH5, C2H5+, e essas espécies, então, é que vão se ligar à molécula, formando um adulto agora positivo. Aqui tem alguns comentários, tá? Aqui do lado, que esses slides estão lá, depois vocês deem uma lida, se tiver alguma pergunta eu esclareço, não vou ficar lendo tudo, senão eu fico 10 minutos num slide. A ideia principal que conta. Tá? Aqui tem as equações, eu podia ter feito isso, é claro, como eu falei, né? Não tive tempo de fazer esses slides, né? Como eu gostaria, porque eu sempre escrevo isso no quadro, né? Mas aqui é o seguinte, ó, você tem CH4. Quando bate um elétron, ele ioniza, perde um elétron. Agora você tem o CH4 com um elétron a menos. O que é esse CH4 com um elétron a menos? É isso aqui, olha. Deixa eu escrever para você aqui. Você tem o CH4, está aqui, ó. As 3 ligações estão aqui. Quando ele perde um elétron, você vai ter isso aqui, ó. Você vai ter isso aqui. Eu podia até fazer um pouquinho diferente. Fazer um pouquinho diferente para ficar mais fácil para você enxergar. Você faz isso aqui, ó. Perdeu aqui. Essa espécie está pedindo para quebrar isso aqui, ó. Está pedindo para quebrar isso aqui. Aí quebra isso daqui, vai dar o CH3+, mais H+. O CH3+, reage, por exemplo, com o CH4, dando C2H5 e perde hidrogênio. Essa é uma maneira, tá? O CH4 aqui, olha, ele pode, em vez de quebrar desse jeito, ele pode quebrar desse jeito aqui, olha. Deixa eu botar aqui. Ele pode quebrar desse jeito aqui, ó. Olha. Sai o próton e o próton vai reagir com um outro CH4, vai sair o próton mais, dando CH5+. O CH5+, transfere um próton para a molécula e dá CH4. O C2H5+, tá? Forma um adulto. Isso aqui tem massa de quanto? 24, 25, 24, com 5, 29. Então, o M, você vai ter o M sobre Z, você vai ter o M, tá? Aqui no primeiro caso, o pico que você vai enxergar é o quê? É o M mais 1. Aqui embaixo você vai ver o quê? O M mais 29. É a massa molar mais 1, a massa molar mais 29 que vai ser registrado. E com a amônia, mesmas reações acontecem. Como o gás está em maior concentração, os elétrons se chocam com o gás.
ioniza o gás. O gás forma NH4+. O NH4+ vai formar o quê? Forma esse adulto, M mais H, e forma também, que não está escrito aqui, vai formar também o M mais NH4+. Forma também esse adulto. Então, vai dar o quê? Vai dar o M mais 1 e vai dar o M mais NH4 é 18, né? M mais 18, tá? Mesma coisa com isobutano. Aqui tem um exemplo. Observa bem. Esse composto aqui, ele tem massa molar 198. Massa molar 196 gramas por mol. Quando foi feito? Bom, se você fizer isso aqui sem ionização química, com impacto eletrônico, tchau, você não vai ver isso nunca. Você vai ver o 137, que é a clivagem nessa posição aqui. Ao pico 137, o 196 não aparece. Quando você usa metano como gás de ionização, o metano vai formar o quê? Vai formar o M mais H. Tá aqui. 196 com mais 1, 197. Mas tá muito pequenininho. Você pode me falar, Luiz Cláudio, só com muita fé para acreditar que aquilo ali é pico. Pois é, mas às vezes ele tá pequeno, mas ele é. Se ele tá lá e é o que você espera, é isso mesmo. Tá, mas você pode ser muito cético e não acreditar. Tá bom. Então usa isobutano. Quando você usa isobutano, o isobutano também vai dar o MH+. Aí ele aqui agora. Observa a diferença do comportamento da molécula frente aos gases. Como é que o espectro mudou? Os picos são os mesmos, mas muda a intensidade relativa. Muda também que você vai ter pouca fragmentação. Com ionização química, você tem muito menos fragmentação. É um método muito brando, tá? Agora, usando amônia. Usando amônia, você tem o M mais 1 e você tem o M mais 18. Aqui, ó, M mais 18 e M mais 1. 196 com 18 vai dar 14, vai dar 1, vai dar 2, tá bom? Então, você tem M mais 18 e M mais. Então, você tem que estar alerta ao interpretar um espectro para saber como que ele foi feito. Porque os picos que você está vendo aqui, eles vão aparecer ou não, dependendo do gás que foi usado. Tá? Se você usou ionização química. Aqui tem um outro exemplo, só para ilustrar isso, tá? É o metacrilato de butila, impacto eletrônico. A massa desse camarada aqui é 142, massa molar 142 gramas por mol ou unidades de massa atômica, tá? Então você observa que não aparece o 142. Tem uma coisinha ali, olha, que com muito boa vontade você consegue ver, mas não dá para confiar, tá? Quando você faz ionização química com metano, tá aqui 143, o pico base é 87. Quando você faz com isobutano, o pico base corresponde ao pico MH+, que é o M mais 1. Tá bom? M mais H. É mais uma unidade. Tá entendido? Então, se você precisa dessa informação. Você tem que saber que quando você usa esses gases, você não vai ter a massa molar. Você vai ter a massa molar mais um hidrogênio, a massa molar mais 14, a massa molar mais 29. Tá? Bom, essa é uma técnica poderosa, é uma técnica que a gente usa muito, porque ela te permite, olha, não tem escapatória, a molécula vai ter que sucumbir a essa análise e você vai detectar o íon molecular. Você observa que o padrão de fragmentação muda. Tá? Vantagem. Produz íon que é chamado de quase molecular, que é o M mais H+, intacto. E produz outros íons, não só esse, tá?
você pode produzir mais o NH4, mais o CH5+, o C2H5+, tá? Então, produz outros também. Desvantagem. A amostra deve ser imediatamente vaporizada para passar para a ionização química. E impede a análise de compostos de alto peso molecular. Sim, biomoléculas. Biomoléculas pode interessar para vocês, tá? E essa técnica aqui não vai funcionar bem, não, tá? Bom, para mim isso não tem problema, que eu não trabalho com isso. Se trabalhar com biomoléculas, você vai ter que ter outra técnica, tá? A fonte de ionização são muito semelhantes em desenho, tá? As fontes de eletroimpacto, a maioria dos espectrômetros de massas pode passar de um modo para outro. Lembra que eu mostrei a foto do aparelho, que eu mostrei o cilindro de gás? É o mesmo aparelho. É o mesmo aparelho, é a mesma fonte. É a mesma fonte de ionização. Só que a hora você faz com o gás, saturando a câmara com gás, e a hora você faz sem o gás. Mas é o mesmo equipamento. Você não tem que ter duas arquiteturas de instrumental diferente. Tá? Bom. Aqui tem uma outra que é muito comum na cromatografia líquida, tá? Que é a ionização por spray de elétrons. Ou a gente fala no dia a dia eletrospray, né? Mas aí eu traduzi para o português, eu acho melhor spray de elétrons. A palavra em inglês é electron spray. E a gente fala assim. A técnica é muito útil para estudar biomoléculas. Agora sim, você quer biomoléculas, pode usar eletrospray. Bem como outros compostos, voláteis e não voláteis. Essa técnica serve para muita coisa, bastante versátil. Você não é tão versátil, por que eu não uso ela sempre? Bom, é aquilo que eu falei, você não vai usar tudo sempre. Se você tem um jardim em casa de 5 metros quadrados, você não precisa de um trator ou de uma roçadeira mecânica para você cuidar desse jardim, nem vai caber. Agora, se você tem um sítio lá de 10 hectares, não dá para você capinar ele na mão. Você vai ter que ter máquina, não dá. Percebe? Então, você tem equipamento para tudo, cada um com as suas, tá? De um modo geral, as moléculas contendo a solução, ela é borrifada num tubo capilar fino para dentro da câmara, que é aquecida. O tubo tem um potencial de alta voltagem e essas gotículas, elas contendo a espécie ionizada, elas vão, na medida que ela vai passando, caminhando por dentro do aparelho, o solvente vai evaporando e no final das contas você vai ter uma explosão. Esse aqui é um desenho tirado da internet, está em inglês ainda, depois talvez tenha um outro melhor, tá? Mas custou-se a desenvolver uma técnica em que você consegue acoplar um cromatógrafo líquido de alta eficiência junto com o espectrômetro de massa, porque você tem muito solvente. Então tem que ter uma maneira de você remover o solvente. Mas você injeta isso com a seringa, tá certo? Aqui você tem um gás que entra, um gás nebulizador, e quando isso sai da ponta desse capilar, forma aqui um spray. Devo ter uma foto disso mais adiante, tem. Deixa eu ver, tem uma foto aqui, tá vendo? Olha, isso aqui é uma foto real, tá? Isso é uma foto real, tá? De um aparelho em operação. Você tem aquele capilar aqui. Quando isso sai, isso forma esse spray aqui, olha, de gotículas mínimas, tá? Deixa eu voltar aqui. Só voltar nessa ponta. Então, aqui, essas gotículas, tá? Elas vão sendo caminhadas nessa direção. Você tem um ar aqui, olha. Esse ar vai evaporando o solvente. Vai evaporando o solvente. Eu não sei se tem um desenho na frente, mas eu mostro aqui. Então, você tem uma gota. Essa gota, ela tem algumas cargas dentro dela. Por que tem algumas cargas? Porque quando você faz eletrospray, você tem a molécula. Vai aparecer na frente depois, tá? E essa molécula pode se associar, por exemplo, com sódio. Com sódio, com solvente, formam addutos carregados. Potássio, formam addutos carregados. Então, essa gotícula está cheia da molécula, mais esses íons com os quais ela se associa. Então, eu vou representar tudo isso aqui só por uma carga positiva, tá?
Essas cargas têm uma certa distância, que está na solução, na gotícula. Na medida que o solvente vai evaporando, essas cargas vão ficando próximas, Chega num certo ponto, tá, que as cargas estão tão próximas que esse negócio explode, ou seja, você tem uma repulsão coulombica enorme, gigantesca, que joga esses íons todos para a fase gasosa. Estão aqui dentro da gota. Os íons estão dentro da gota. Na medida que a gota vai caminhando, essa gota vai diminuindo, o solvente vai evaporando, as cargas vão se aproximando, você tem repulsão coulombica, isso então dá aquele explosão, digamos assim, e os íons vão todos para a fase gasosa. E daí pode ser biomoléculas. Você não tem problema com isso, porque as cargas positivas vão se repelir. O que vai jogar elas para o espaço é a própria repulsão entre as cargas, tá, que são forçadas a se aproximar cada vez mais, essas espécies positivas, por conta, elas estão presas dentro da gota, daquela microgota. Na medida que o solvente evapora, pronto, elas vão. Tá? Isso aqui é um outro desenho de um outro livro, mais detalhados aqui. As espécies positivas estão aqui, dentro do solvente, tudo em solução. Quando sai aqui, sai uma gota. E essa gota está cheia de carga. E o solvente vai diminuindo, vai evaporando. Você tem essa explosão coulombica. E daí você vai ter, tá certo? Até que você tenha as espécies sem solvente algum. Tá? Tem toda uma física, toda uma matemática envolvida nesses tratamentos. Tá? Existem alguns livros que dão algum tratamento matemático, mas não interessa, o que interessa é que você entenda o fenômeno. Se vocês forem se especializar em espectrometria de massas, por exemplo, o que pode ser uma possibilidade, tá? Eu já tive vários alunos que fizeram essa disciplina e, no final das contas, o cara se especializa numa nota. Hoje eu tenho aluno que sabe muito mais isso do que eu, porque o cara se especializou, claro, entendeu? Então, alguns de vocês vão acabar se especializando nessas coisas, porque essas técnicas, se você se especializa numa técnica só, tá, vai fazer um trabalho que demanda só aquela técnica, eu acho que deve ser uma coisa fantástica, porque você passa a saber tudo da técnica, tá? Você pega um especialista e vai te botar as equações todas, etc, etc. Não, eu não estou importando com isso, porque não vai me ajudar no que eu preciso, tá bom? Mas é bom, né? Por outro lado, quando você se especializa, sabe tudo de uma coisa, não tem espaço para você saber mais coisas, né? Exceto algumas poucas pessoas privilegiadas que são enciclopedistas, né? Que são verdadeiros polímatas. Não existem muitos polímatas, né? Existia muito na Idade Média. Existem alguns, né? E ainda assim a gente tem algumas pessoas com essa característica, mas são poucas. Essa é aquela imagem que eu já mostrei. O que acontece no elétron spray? O elétron spray, você tem que ter íons. Agora não tem nada com impacto eletrônico. Quando você tem numa solução, por mais pura que tudo esteja, a gente faz isso em frasco de vidro. Aí você põe num frasquinho de vidro solvente, metanol, para dissolver a amostra, por exemplo. Metanol. Digamos que eu dissolvi a amostra de metanol, um solvente muito comum no HPLC, eu usei muito isso. Quando eu fiz pós-doutorado, em Oxford, eu fazia esse tipo de análise todo dia. Então, tinha um aparelho lá que gastava 2 minutos para fazer uma análise dessa. Você ia lá, punha 10 amostras num amostrador automático, e o aparelho já estava pronto com a coluninha de HPLC, tudo pronto. O solvente que usava era geralmente acetonitrila. Tá? E o que acontece? Por mais puro que tudo esteja, gente, sempre tem sódio para tudo quanto é lado, porque tem sódio no vidro, né? Tudo quanto é vidro tem sódio, vidro de borosilicato, sódio. Todo lugar tem sódio. E se precisar, você pode botar também. Aí o que ocorre? Ocorre que você vai ter, às vezes, como é que chama? Um adduto do metal mais sódio mais solvente. Você vai ter adduto do metal mais próton, do metal mais sódio, metal mais sódio, metal menos próton mais sódio, metal mais sódio, 2 metal mais próton,
duas moléculas, de metal, uma molécula. Você tem, ou seja, você tem um próton. Não é incomum ela se ligar, se associar, o próton se associar a duas moléculas. Então você vai medir a massa disso tudo aqui, tá? E às vezes você vai ter o próton mais solvente mais a molécula mais o sódio mais o solvente. Então você tem vários adultos, tá? Agora você pode fazer no modo negativo. Como que o modo negativo é bom? O modo negativo é ótimo, né? Quando você tem um ácido carboxílico, você prepara a solução e põe uma base. Aí o que vai acontecer? O seu ácido vai ficar com sal, mais HB. O seu ácido vai ficar no modo negativo, perde um próton. Então aqui no modo positivo, é um modo que eu sempre usei, sabe? Modo negativo em poucas situações eu usei. O modo positivo sempre usei muito, tá? Que isso aqui é muito bom. A vantagem do eletrospray é que você pode usar moléculas que não são voláteis. Quando você usa aquela ionização química no cromatógrafo a gás ou no espectrômetro de massas, a molécula tem que ir para a fase gasosa. Aqui não. Aqui ela vai para a fase gasosa, mas partindo de uma solução em que acontece aquela história das gotas irem se reduzindo por evaporação do solvente, e você tem a repulsão coulombica. Esse é o espectro de composto que eu sintetizei. Sintetizei um pouco antes do Natal de 2008, pouco antes do Natal de 2008. Estava um período de inverno rigoroso na Inglaterra, eu me lembro, quando eu estava lá. E esse era um projeto que eu tinha. Eu sintetizei essa molécula aqui, partindo disso daqui, ó. Vou mostrar o material de partida, tá? Esse era um projeto que eu fiz. O meu supervisor, 10 anos mais novo que eu, o projeto não estava dando certo, ele achava, pô, esse velho não dá conta de fazer nada, né? Só que ele queria que eu fizesse de um jeito que não funcionava, e eu falei, eu quero fazer desse jeito. Ele, não, faz do jeito que eu quero desse jeito. Faz do jeito que eu quero. Até que um dia ele perdeu a paciência comigo, falou o seguinte, faz o diabo dessa molécula do jeito que você quiser, e foi embora batendo duro. 3 dias depois eu entreguei a molécula na mão dele, tá? Isso foi um pouco antes do Natal, eu me lembro que ele me convidou, pagou um jantar para mim. Por quê? Porque essa molécula é muito importante, tá? A síntese de um composto que tem atividade contra câncer. Observa o seguinte, essa molécula, estou contando a história da molécula, porque tudo tem uma história, né? Eu só tenho que tomar cuidado para eu não contar a história demais, porque você fica velho e começa a ter muita história. Esse carbono e esse carbono são este carbono aqui e este carbono. O resto tudo eu construí depois, tá? Mas o que eu quero mostrar? Vocês vão ver depois que o espectro de ressonância magnética nuclear dessa molécula vai dar 3 sinais, 1, 2 e 3. Nós vamos estudar isso. Agora aqui, a massa molar desse composto é 200. Eu estou vendo aqui 201, olha. É o M mais H. Eu estou vendo 203, 223, que é M mais sódio. Eu estou vendo 264, que é M mais acetonitrila mais sódio. Eu estou vendo 423, que é 2M mais sódio. Tá? Ah, como é que eu faço para poder diminuir isso aqui? Se está dando 2M mais sódio, é porque está muito concentrada. Eu posso diluir a amostra para diminuir a chance de 2 amostras, moléculas, encontrarem com sódio. Mas não precisava, está mais do que provado, não está mais que provado? Agora eu fiz no modo negativo. No modo negativo, esse hidrogênio aqui do NH2, ele é perdido e você vai ter um M menos H, que é o 199. Então aqui estou ilustrando com o trabalho que eu próprio fiz. Tá? Tem milhares de espectros, né? Ao longo de 87... Está dando 34 anos, né? Fazendo espectros.
tem coleções assim, milhares e milhares e milhares de espectros. Esse é só um para ilustrar, tá? Esse poder e essa questão. Podia ter feito o CGMS? Podia. Só que no laboratório que eu trabalhei tinha um HPLC-MS, que é caríssimo, que nós não temos aqui no nosso departamento de química para rotina como esse. Era um aparelho robusto, 2 minutos para fazer essa análise do jeito que está aí. Antes de eu chegar na minha bancada, na minha cadeira, na minha mesa de trabalho, eu punha lá e gastava 2 minutos antes de eu chegar. Quando eu chegava, já estava lá o PDF no meu e-mail. Tá? Enfim. Essa técnica eu não tenho experiência com ela. Não tem, tá bom? Eu só vou comentar o que eu sei dela. Eu sei de livro, né? Só. Alguns de vocês, eventualmente, se resolverem fazer algum estágio lá no ICB, com 6 meses vai estar sabendo mais do que eu, não tem dúvida. Porque você começa a trabalhar com a técnica e começa a aprender coisas, tá? Essa técnica, só para comentar então, é uma técnica que faz a dessorção. Dessorção, tá? É o contrário da sorção. Uma substância está adsorvida, está presa na superfície. Quando você faz a dessorção, você arranca ela da superfície. Tá? A amostra, então, ela é ionizada. Para ela ser ionizada, ela é dispersa numa matriz e colocada no feixe de átomos rápidos. Eu fiz uma vez uma única análise a pedido para um amigo. Eu fiz não, né? Eu mandei a amostra, o técnico fez e me entregou. Tá? Mas foi um FAB. FAB vem do inglês, Fast Atom Bombardment. Bombardeamento por átomo rápido. Geralmente se usa argônio ou xenônio. Diferente da ionização química. Porque na ionização química, o gás é ionizado e o gás reage com a amostra. Reage. E o MALD, que eu já falei do MALD TOF, o MALD é dessorção a laser, que é Matrix Laser Desorption Ionization. Tá? Esse é o MALD. Geralmente se usa um laser de nitrogênio. Deve ter vários outros lasers aí. Tá? Então aqui tem uma figura que eu peguei da internet, a qualidade está ruim, mas é para mostrar a ideia. A ideia é o seguinte, você tem aqui esse óleo, tá? Isso é um líquido, onde a amostra está dispersa no líquido. O átomo acelerado de argônio, ele vem um feixe de argônio positivo, ele bate na superfície, tá? Tá dando um tiro, basicamente, e a bala aqui é argônio mais. Basicamente é isso, você está dando um tiro. Daí você arranca, você ioniza as moléculas e arranca elas de lá, tá? Então, essa técnica de dissociação é um bombardeamento, de fato é um bombardeio, só que a bala aqui é um átomo de argônio, tá? Aqui tem uma outra imagem, também da internet, de livro, na internet, não sei o que é de livro, está até traduzido aqui, olha. Você vê, você tem a matriz, as moléculas estão dispersas na matriz, o feixe de átomo incide, penetra na matriz, tá? E arranca a molécula. Com esse bombardeio, elas vão separadas e são ionizadas, tá? Uma técnica diferente, você não aquece, tá? Quem são essas matrizes? Diversas. Tá aí os compostos, glicerol, tioglicerol e etc. Várias matrizes, onde a amostra fica dispersa. Essa é a mesma figura, tá? Não, esse aqui é o MALD, esse aqui é o MALD. MALD é muito parecido, mas em vez de átomo rápido, você está usando laser. Você está usando laser, tá? E o laser, então, ioniza e joga isso tudo para a fase de vapor, tá? Então, aqui, a amostra está saindo de uma matriz não volátil e pela a aplicação do laser, você joga até macromoléculas aqui para essa fase de vapor aqui, que são logo imediatamente aceleradas e separadas. Para laser também tem várias fórmulas aí de compostos usados na matriz, são matrizes diferentes, tá? Que absorvem a energia do laser, tá? Essas matrizes aqui todas absorvem a energia do laser, transferem para a molécula, ou seja, é uma maneira de você fornecer energia para a molécula para jogá-la na fase de vapor.
Bom, isso é uma tabela que eu fiz para poder fazer um pequeno resumo. Às vezes eu gosto de fazer isso. Sempre é perigoso quando você tenta fazer comparação. Eu sempre alerto que é um perigo você tentar fazer comparação. Mas eu gosto de ter sempre um quadro comparativo, até para você ter um pequeno resumo, né? Pequeno resumo, assim. Bom, esse é o resumo que eu faria se eu estivesse estudando essa matéria. É bom você fazer o seu resumo. Não vou ler tudo, está lá disponível, mas só vou comentar. Método de impacto eletrônico. Análise típica. Molécula pequena, bastante volátil, de um modo geral. Pode introduzir amostra líquida, pode introduzir sólida, pode introduzir num cromatógrafo. Qual que é o alcance? Até quantos Daltons? Até mais ou menos 1000 Daltons. 1000 Daltons é 1000 gramas por mol. Até mais ou menos isso. Você pega, por exemplo, um colesterol. O colesterol deve ter uma massa aí em torno de 400. Até o dobro do colesterol, mais ou menos, tá? O método é muito energético, fornece muita informação estrutural. Ionização química. Molécula relativamente pequena. Você usa o mesmo sistema anterior, mesma coisa, igual ao anterior. A diferença é que ele vai dar é um método suave, vai sempre dar o pico M+, ou M+, NH4, M+, tá certo? Alguma outra coisa aqui, mas como o M+, sempre vai dar. O Fábio Malte, muito bom para proteínas, para peptídeos, compostos não voláteis. Você vai usar, às vezes, esse aqui nem você vai usar amostras, tanto pode ser gasosa, líquida ou sólida, mas você não vai ter a amostra gasosa aqui, né? Para peptídeo, claro que não, né? Então, você vai medir a amostra até quanto? Esse aqui nem está muito legal, isso aqui, esse CG aqui. Parece que foi um copy-paste, né? Porque aqui não é um CG gasoso, aqui seria um HPLC, tá? E aqui também, aqui é o CG, aqui seria um HPLC, tá? Seria mais isso. Mas observa aqui, de 200 a 400 mil, de 20 a 400 mil. Tá? E você vai ter os M+, o M-, mais sódio, mais potássio, que eu tinha falado. E o eletrospray também, proteínas, tá? E outros compostos não voláteis. Ou seja, esses métodos de eletrospray Mas é claro que eletrospray também você pode fazer moléculas pequenas. Até. Tá? Eu sempre usei eletrospray para moléculas pequenas, tá? Pronto. Deixa eu ver as horas aqui. São 8, são 6 horas. Nem lembro até que hora que a gente vai. Até que hora que a gente vai, gente? Hoje eu confundi e passei da hora. 18h50, professor. Obrigado, porque hoje eu confundi. Na outra aula eu falei com a turma, gente, ainda tem 10 minutos, eu vou parar por aqui só para fechar, tá? Tem 10 minutos para fechar. Aí a aluna falou, professor, desculpa, eu tenho que sair, passou já 5 minutos. Porque aqui no computador o relógio some, né? Eu vou falar um pouquinho mais aqui, porque eu quero, antes, ainda na aula de hoje, fazer um comentário sobre os vídeos que vocês irão assistir. Então eu tenho que fazer algum comentário, tá? E eu acho que vai dar tempo. Você tem uma pergunta até aqui, gente? Alguma coisa que vocês querem comentar? Alguma pergunta? Sobre... Eu estou falando das técnicas de ionização. Depois nós vamos falar só de uma delas, que é impacto eletrônico e nada mais. Tá? Porque as outras, basicamente, como elas são técnicas suaves, elas são muito úteis. Tem muita utilidade, é claro. Mas a principal utilidade é você detectar o íon molecular. Então, não tem muito o que falar sobre ela nesse momento. Claro que tem coisas para falar. Quando você vai estudar mecanismo de reações, de fragmentação, tem coisas para falar. Mas não é o caso nessa disciplina. Bom, eu vou falar um pouquinho, tá? Bem rapidamente, só para te falar o seguinte, você ionizou a molécula, tá? Seria bom que se eu tivesse aqui aquele diagrama de blocos, né? Você tem injeção e ionização. Agora você tem que separar esses íons. Como é que você separa? Sistema de análise de massas. Você tem vários tipos de analisador. Você tem um símbolo e tem o princípio da separação. Esse assunto sempre envolve bastante equações, tem física no meio,
Não vão ver nada disso. É só para dar ideia, para ficar na sua cabeça. Você tem analisador que tem um setor elétrico, você tem analisador que tem setor magnético, você tem analisador que tem o chamado de quadrupolo, você tem um analisador que é chamado de armadilha de íons, você tem analisador por tempo de voo e você tem analisador por ressonância de íon ciclotron. Aqui tem os símbolos usados, tá certo? E aqui tem o significado de cada símbolo, né? Electric Sector Analyzer, e vai por aí afora, tá? Mas vamos aqui para umas figuras. Tá? Dependendo do tipo de... Você está falando de separação de íons, tá? Então, os íons serão separados. Quando os íons são separados, eles, então, usando um desses analisadores, tá? Usando um desses analisadores, o íon chega... Deixa eu fazer um desenho aqui. O íon chega, ele é detectado. Aí chega um outro íon, ele é detectado, tá? Então, digamos que esse íon aqui tem massa 100, esse íon tem massa 101, tá? Os íons vão chegando e sendo detectados. Então, na realidade, quando você pega espectros de massas hoje em dia, olha para o aparelho, você não vê um pico desse jeito aqui, assim. Mas os picos são assim. O que você vê é uma linha, porque o processamento eletrônico transforma aquilo nessa linha. Quando eu fiz os meus primeiros espectros de massas, eu costumo mostrar em aula, tá? Eu tenho guardado ainda hoje comigo, tá? Eram filmes fotográficos enrolados, 30, 40 centímetros cada filme fotográfico, da largura de uns 10 centímetros. A análise era feita, a técnica pegava o filme, dentro do laboratório tinha um laboratório de revelação de fotografia, a técnica que operava o aparelho tinha que saber revelar a fotografia. Então você tinha os gráficos, são bonitos, né? Não usa mais, eu tenho ainda da época do meu doutorado, tá? Mas o que acontece? Porque os picos são assim, eles têm esse formato que está aqui. Agora, se dois picos saem muito juntos, você não tem uma boa separação dos picos. Pode ser que os picos saiam aqui assim, ó, basicamente colado no outro, tá? Então, aqui você tem dois picos bem separados, sai o pico, terminou o pico, começa aí outro. Agora aqui, ele nem terminou, porque ele terminaria se fosse aqui assim, ó. Ele nem terminou, já está saindo o outro. Você vai ter situação como isso daqui que eu mostrei. O pico nem terminou, já está saindo o outro. O pico já sai encavalado com o outro. Então, quanto mais bem separado um pico do outro, maior o que nós chamamos de resolução. Tá certo? E a resolução, por definição, é o quê? É a massa desse pico mn, dividido por mn menos mm. Então, se você tem um pico com massa, aqui você está vendo a massa não unitária. A massa aqui a massa que está dando com 4 casas decimais. Tá? Lembra que a gente fala que hidrogênio é 1, oxigênio é 16, carbono é 12, nitrogênio é 14, né? Não, mas não é nada disso, tá? Isso é número inteiro que a gente usa. Na verdade, essas massas, o único que é 12, que inteiro, é o carbono, que é 12. O resto, não. O hidrogênio é 1,00728 alguma coisa. O oxigênio é 15,9949 alguma coisa. E vai por aí. Os números não são inteiros. Então, quando você soma as massas verdadeiras, você vai ter essas massas exatas aqui. Então, se você tem um pico com massa 250,1933, o outro pico é 250,1807, qual que é a resolução que o aparelho tem que ter para ser capaz de separar esses dois picos?
250 pontos dividido por isso, 20 mil. O aparelho tem que ter uma resolução de 20 mil. Tá? Se você tem um pico com massa 200, tem um outro pico com massa 199, esse aparelho ele tem resolução de 200 apenas. Então, um aparelho com resolução de 200 é capaz de separar um pico 200 do 199. Tá? Mas não é capaz de separar um pico, tá? Do 251.933 do 251.808. Se você usa o aparelho com resolução de 200, isso aqui vai aparecer aqui assim, ó, um pico só. Se você usa um aparelho com maior resolução, você vai ter 2 picos. Tá? Então, a resolução, ela depende da eficiência desse sistema de separação. Por isso que eu apresento para você os tipos de separação e apresento o que é resolução. Tá? Então, você tem aparelhos de baixa resolução e aparelhos de alta resolução. Tá? Deixa eu apagar isso daqui. Deixa eu só apagar isso aqui. Você tem aparelhos de alta resolução e baixa resolução. Então, deixa eu só resumir isso aqui para você. Tá? Você tem aparelho de baixa resolução. Você tem aparelho de alta resolução. Baixa resolução, você separa massa unitária. O que é massa unitária? É massa inteira, tá? Eu acho que não é unitária, não é bom, não. Massa inteira. Eu acho que unitária não ficou bom aqui, não. É unitária porque você separa o 200 do 201, do 202, do 203, tá? Se vocês entenderam, tá bom. 204, 205. Agora, o alta resolução, ele vai te dar a massa com pelo menos 4 decimais. Pelo menos, tá? Pelo menos. Pelo menos 4 decimais. Você vai ter 4 casas decimais. Você consegue separar, tá? Até pelo menos aqui, ó, na segunda decimal, você consegue medir com muita precisão. Tá? Ou seja, você consegue separar picos. Esse aqui é 250. Esse aqui é 250, 250,1, 250,1. É a mesma, é praticamente igual. Se você usa baixa resolução, você vai ter um pico só. Se você usa alta resolução, você separa. Então, isso é importante. Por quê? Porque baixa resolução, dependendo do que você quer, ele resolve o problema. O alta resolução, ele vai te fornecer a fórmula molecular. E nós vamos mostrar isso também, tá? Engraçado, a impressão que eu tenho é que isso aqui está fora de ordem, tá? Mas eu vou falar muito brevemente, só para mostrar daquela tabela. Lá eu falo lá do analisador para o tempo de voo. O tempo de voo é o seguinte: você tem a fonte de íons. Até chegar no detector, esses íons são acelerados. Se todos têm a carga mais 1, e se você tem aqui uma diferença de potencial, aquele que tem massa menor, ele corre mais rápido. Eu comentei isso na aula passada, eu acho. Tá? Que você, por exemplo, se você pega uma bola leve, dá um chute nela, ela vai a uma certa distância. Se você pega uma bola, você mesmo, com o dobro do peso, e você dá o mesmo chute, a bola não vai atingir o mesmo local, vai muito mais perto, você sabe disso.
Então, aquela com a menor massa, ela vai antes. Então, eles são separados por tempo de voo, porque é o tempo que ela vai passar desde da fonte de íons até o detector. Muitas vezes, com isso, você tem uma dispersão, você tem baixa resolução. Aí, o que se faz? Você tem algumas arquiteturas que faz com que haja uma focalização desses íons. E daí você tem umas arquiteturas em que os íons vão na direção e vão em direção a essa placa. Quando chega aqui, eles são repelidos, tá certo? São repelidos, e agora você observa que cada um sai numa... Esse de cá sai na frente, né? Ele saiu na frente, esse saiu depois, mas aquele que sai mais rápido vai caminhar mais, vai mais longe. Então, ele faz um percurso maior, no final todos chegam ao mesmo tempo aqui, tá vendo? Olha. Então, você tem algumas arquiteturas para fazer com que haja uma melhor resolução, tá? Esse aqui é um desenho que tem no livro do Silverstein, tá? Esse desenho aqui, eu mandei fazer esse desenho, tá? Mas basicamente aqui é o seguinte, olha. Basicamente aqui é o seguinte. Um desenho confuso, aparentemente, tá? Mas vamos pegar esse desenho aqui. Você injeta a amostra aqui, tá? Aqui você tem essas placas para concentrar a amostra, pronto, ela chegou aqui. A amostra está aqui. Quando a amostra chega aqui, você tem aqui um feixe de elétron nessa direção. Os íons são gerados. Aqui você tem várias placas, que são placas para acelerar esses íons. Com diferença de potencial, os íons são acelerados. Aí esses íons acelerados entram aqui. Entra um íon aqui, olha. Um íon A+, B+, C+. Cada íon tem uma massa. E imagina que o sujeito entra dirigindo muito rapidamente numa curva. Se ele entra muito rápido na curva, ele vai bater na curva. Você encontra isso o tempo inteiro aqui em BH mesmo, no caminho que eu vou para o UFMG, tem esses separadores de pista, todo batido, né, que o sujeito vai e bate, você sabe disso. Se você entra na velocidade certinha, somente aquele íon que tem a velocidade certa é que vai chegar lá no detector, tá? Você tem aqui um campo magnético. Deixa eu ver se eu tenho a equação aqui. Não, eu não tenho equação aqui não, mas no meu texto eu ponho a equação para você. Tem uma equação que relaciona a intensidade do campo magnético B, tá? Eu não sei a equação de cor não, tá? Que relaciona a equação do campo magnético B com a razão massa-carga. Então, variando o campo magnético, você deixa passar o íon A, aí depois você altera esse campo. Aí o íon B que estava batendo lá, olha, ele vai passar, depois o íon C. Então, controlando a intensidade desse campo, tá? Você seleciona 1 a 1, tá? Isso aqui é um aparelho de baixa resolução, mas esse é um aparelho dos mais antigos, tá? É um sistema simples, robusto, em que você separa com um campo magnético, tá? Aqui está um desenho de um campo, tá? De um tubo analisador de 180 graus. Aqui está um desenho de um tubo analisador de 90 graus, tá? De um tubo analisador de 90 graus, tá? Então, basicamente, são separados por meio do campo magnético. Porque uma carga elétrica em movimento, na presença de um campo magnético, ela vai fazer uma curva. Não me lembro aqui da equação de cor, tá? Mas vocês não estudaram eletromagnetismo, tá? Mas também não importa, tá? O fato é que carga elétrica em movimento, na presença de um campo magnético, vai sofrer uma deflexão. E essa deflexão vai depender, tá, dessa razão massa-carga e do campo magnético. Para uma combinação das duas, o íon vai fazer o percurso direitinho até chegar no detector, tá? Os outros íons vão se chocar na parede do tubo e vão se perder. Mas você variando a intensidade do campo, você acaba que seleciona todos eles. Aqui você tem uma outra arquitetura, que você tem uma dupla focalização. Ou seja, você tem um primeiro campo magnético, tá? Quase 90 graus. Aqui você já faz uma separação, acelera de novo,
e agora você separa novamente. Então, digamos aqui, todo mundo que tem em torno de 250 está junto. Tá? Mas 250 o quê? 250,1, 250,19, 250,6. Esse aqui não separa. Mas quando você pega esses daqui agora, a turma do 250, e joga num segundo analisador, agora você consegue separar. Então, por combinação de mais de um sistema de focalização e separação, você passa a ter alta resolução. São aparelhos caríssimos, nós não temos no nosso departamento, deixa eu ver se temos. Nós temos sim um aparelho, eu estou aqui há 9 anos, eu não fiz 30 amostras nele, ele vive mais quebrado do que tudo. Esse é um aparelho que é chamado de quadrupolo, vocês vão ouvir falar nisso, aparelho, analisador de quadrupolo, mais ou menos, deixa eu ver se eu tenho a figura aqui, não tem não. Tá. Os íons vão entrar aqui no meio, ó, os íons vão entrar aqui no meio, só que os íons vão fazer esse movimento, eles vão fazer esse movimento, tá? Acontece que quando o íon passa aqui dentro, tá? Dependendo da frequência, tá? Com que ele entra aqui, ele vai se chocar nessas bobinas. Então você vai alterando o potencial elétrico aqui e vai deixando passar íon a íon, tá? Aqui está um desenho frontal, né? Desse quadrupolo. Você tem quadrupolo porque são 4 polos mesmo, tá? Polo negativo e polo positivo. Então você ajustando a magnitude desses polos elétricos, você seleciona a passagem dos íons em função da massa-carga. Aqui é aquele esquema que eu mostrei para vocês, a foto, eu mostrei a foto, né? Lá do aparelho, do cromatógrafo a gás, do laboratório que eu tinha, em que você injeta aqui, presta atenção, a bolinha clara é um composto, a bolinha preta é um outro composto. Então você tem uma clara, uma preta, uma clara, uma preta, uma clara, uma preta, uma clara, uma preta. Quando sai na coluna, no meio da coluna, vai separando. As bolinhas pretas estão sozinhas aqui, ó, só sai preta, tá? Só sai preta. As brancas estão ficando para trás, As pretas vão sair, as brancas vão ficar para trás. Então aqui na coluna, você separa os compostos. Não é só separando, é método de separação. Quando essas bolinhas chegam aqui, elas são ionizadas, como nós já falamos. Esses íons são todos acelerados, são focalizados e chega nessa região aqui, que é uma região com campos magnéticos. Esses íons ficam todos presos aqui nessa região. Por isso que é chamado de armadilha, que em inglês se chama ion trap. Ion trap é armadilha de íons. Então os íons ficam todos presos aqui. Na hora de fazer a análise, tudo programado com computador, é claro. A intensidade desse campo aqui, ela é alterada e vai deixando sair íon por íon. Sai a turma de massa 30, sai a turma de massa 40, sai a turma de massa 50, vai separando um a um. Vai separando um a um, tá bom? Então você tem esses métodos de separação com características diferentes, tá? Eu acho que mais ou menos era isso, só para dar essa ideia para vocês. Só para dar a ideia do tipo das partes do aparelho, de uma forma muito superficial, tá?